Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no canal, bora ver aqui as últimas informações do Timão, escalação para o jogo de amanhã contra o Vitória lá em Salvador. Separei para vocês também aí uma entrevista, um pedaço dessa entrevista muito legal do Yuri Alberto lá para o GE, bora ver o que ele falou. Sem mais enrolações, galera, bora pro vídeo. E a gente vai com um convite. Olha só, esse QR Code vai aparecer na sua tela para uma reportagem especial. Aliás, você entra lá no ge.globo para ver o abre aspas com o Yuri Alberto falando sobre a história dele e o momento que ele vem vivendo. Pô, parece que a gente meio que se completa, sabe? Desde a chegada do Memphis no ano passado, não só o Memphis, né, mas a mudança no nosso ataque, assim, o entrosamento nosso é muito bom, porque quando eu jogo sem ele, eu sinto muita falta, quando ele joga sem mim e sem o Garro também, eu acho que o jogo fica um pouco mais complicado para ele poder tomar uma decisão, para ele poder ter um pouco mais de agressividade e chance no campo de ataque. Então, no final do ano passado foi muito lindo o que a gente fez, a reviravolta, a nossa defesa, o nosso meio também, a gente foi muito bem. E na conquista do Paulistão, né? Eu fiz pouquíssimos gols no Paulistão, mas tipo, foi tudo com a assistência do Garro, a assistência dele. E foram 5 gols, e os 5 gols foram no Clássico, nos jogos mais importantes para nós no Paulista, então... Cara, com o Memphis, quando ele chegou, e até agora, assim, é bem positiva. Acho que, quantas assistências ele deve ter? Umas 20, desde quando ele chegou aqui? Mais que a metade deve ter sido para mim. Então, cara, o entrosamento que a gente tem dentro de campo, e o entendimento um com o outro, mesmo a língua sendo oposta... É muito legal, cara, é muito legal a gente poder ter essa conexão dentro de campo. Que a gente possa ficar muitos anos aí, dando muita alegria para os nossos torcedores. E é muito legal ver essa energia que ele passa, não só para nós, mas para a torcida também, para tudo. Cara, até gente que não é corintiano gosta do cara, meu, sabe? Das ações que ele faz, de conhecer um pouco mais da nossa cultura, isso é muito maneiro. E para nós também, brasileiros, entender que o cara tá se esforçando bastante para se adaptar aqui é interessante pra caramba. É que eu acho que ele sente um pouco por conta da língua também. Ele se esforça muito para falar o português, mas o Memphis é um cara muito gente boa, meu. Todas as aproximações que a gente tem e teve assim foram todas muito positivas, cara. Muito positivas. Tem até uma foto nossa bacana pra caramba no dia do aniversário dele que ele fez. Tá eu e ele tocando com os caras da Gaviões, foi maneiro pra caramba. Eu tenho esse lado de família, eu tenho esse lado brincalhão também, eu tenho esse lado de querer, que nem o Memphis, né? O Memphis é uma celebridade, pô. Eu não sou isso, mas eu tento viver um pouquinho dos dois, mas é maneiro pra caramba, velho. Eu gosto muito do jeito que eu levo a minha vida, assim. É maneiro, eu gosto. Você tem mais de Garro ou mais de Memphis? Mais de Garro, mais de Garro. Sou bem família também. Eu fiquei muito assustado na hora. E no jogo ali, cara... Eu tinha recém entrado no jogo, aí eu fui dividir uma bola com o Scarpa, a gente dividiu, ele virou de costas e pulou e eu só virei. Só que aí nessa que ele virou e pulou, a ponta do quadril dele pegou bem no meio aqui, assim. E aí, tipo, eu senti uma dor, eu já tinha tomado uma porrada dessa, só que aí, tipo, nessa porrada que eu tomei, a minha perna dormiu. Só que nessa, minha perna não dormiu, e eu só senti uma dor interna muito forte, queimava. E aí, quando eu caí no chão, assim, os caras pedindo pra eu levantar, e eu não conseguia levantar. Aí o Kaká veio, me levantou, eu meio que tentei dar umas mexidas assim, doía, eu encurvado, eu voltei pro jogo, não sei como ainda, e o jogo acabou em 2 minutos. E aí, se o jogo fosse durar um pouco mais, eu ia continuar, cara, eu não ia sair do jogo. E aí foi uma loucura, e poderia desviar, poderia fazer qualquer coisa ali. E foi um perigo muito grande que eu acabei correndo ali, mas... E quando a gente foi pro hospital... No vestiário também, né? No vestiário os caras estavam brincando, pensando que não era nada sério, porque, pô, todo jogo toma porrada, sai com uma dor diferente. Mas essa no vestiário eu tava sentindo, eu falei, pô, doutor, tá estranho. Acho que é melhor a gente fazer um exame e tal. E aí na hora a gente foi, do vestiário já entrei na ambulância e a gente foi. Aí eu fiquei sabendo que tinha fraturado a vértebra. Deve dar um medo do cara. Nossa, cara, não, e eu odeio cirurgia, eu fiquei com medo de fazer cirurgia. Não vai precisar, falei, glória a Deus. Quanto tempo pra eu voltar? Mas a gente voltou bem antes, cara. Porque o normal é de 2 a 3 meses quase, assim, né? É entre 8 e 15 semanas. Eu recuperei na 8ª ou na 9ª semana. Mas uma má notícia do Yuri Alberto, né, Vini? E surpreendendo todo mundo, né? Porque o Corinthians divulgou hoje pela manhã que ele estava com dores no abdômen. Na noite de ontem foi levado para o hospital, fez um exame de imagem e aí teve de passar por cirurgia, uma hérnia inguinal. Todas as minhas recuperações são muito positivas, né? Graças a Deus ainda não tive nenhuma muscular assim, mas todas as operações que eu tive que fazer, eu tive uma recuperação muito boa, porque a minha alimentação é muito boa,
o meu descanso é muito bom também, então... E como a gente estava falando da lesão na coluna, e relação dessa com o pubis também, porque quando eu machuquei a coluna tiveram alguns exercícios que eu não podia fazer, porque se comprimisse muito o abdômen, criava uma pressão muito estranha que doía muito. Então, Copenhague, exercícios de adutor, eu tinha dificuldade de fazer. E aí, então, tipo, eu fui retornando ao campo sem fazer esses exercícios, que eram muito necessários, ainda mais que eu sou um cara que durante os treinos, durante os jogos, eu finalizo bastante, então eu tenho que estar com essa parte muscular muito forte, muito firme ali, né? E aí, quando eu voltei, estava um pouco fraca, assim, podemos dizer. E quando eu voltei jogando nos dois sintéticos, do Botafogo e do Palmeiras. E aí, quando a gente foi jogar lá contra o Juventude no frio, a dor do pubis estava absurda. Tava absurda. E aí no dia seguinte eu já quis fazer um exame para ver como é que tava e tal. E uma curiosidade também, quando eu fiz a vesícula no ano passado, esse mesmo doutor me falou que eu tinha hérnia inguinal dos dois lados. Eu falei, caramba, mas por que a gente já não podia ter feito isso aí? E aí, cara, 1 ano depois eu tive que fazer essa cirurgia, você acredita? 1 ano depois. E graças a Deus a recuperação novamente foi muito boa, muito positiva. Com 4 dias após cirurgia eu já estava no clube fazendo exercício, na piscina, fazendo alguma coisa. Estava agoniado já esses 4 dias. E esse tempo que eu fiquei fora assistindo também de casa foi bem difícil, mas graças a Deus eu pude recuperar logo e poder estar de volta. Bom, vou deixar os produtos da Golcase aqui decorando o cenário enquanto a gente vai conversando sobre essa partida diante do Vitória que acontece no sábado no Barradão. E, gente, eu tô muito preocupado com esse jogo, porque assim, o Corinthians já tem alguns desfalques super importantes. O Vitória vai fazer uma guerra nesse jogo pela condição de tabela. Tem uma condição nova de Z4 estabelecida no campeonato depois dos últimos resultados do próprio Vitória. Então, dependendo do que acontecer nessa rodada, começa a ficar complicado para todo mundo. E o Vitória passa a ser um time em ascensão que está crescendo na hora certa para escapar. Ou não. Ou ele ainda está no Z4, ou daqui a pouco ele tropeça, o Corinthians consegue uma vitória e a situação se define por isso mesmo. Agora, é a chance que o Vitória tem. E, por outro lado, a gente sabe que, e eu estou fazendo esse alerta, né? O Corinthians muitas vezes escolhe alguns jogos para jogar, quando tem muitas vezes um jogo longe, fora de casa, e os caras pensam assim, é o Vitória, tá lá no Z4, não vou me esforçar tanto assim como foi contra o Sport, perdeu por 1-0. O foco mesmo tá lá na semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro. Tem 9 jogos aí pra gente só soltar a musculatura, não livrou ainda do rebaixamento, não vai cair, evidentemente. Não dá tempo de cair, né? Porque embora não tenha alcançado a pontuação, tem equipes piores, tem equipes que estão enfrentando muitas dificuldades, tem uma tabela muito mais difícil, que é o caso do Santos. O Atlético Mineiro também está meio atrapalhado aí com a Sul-Americana, então isso pode prejudicar. Na Mega Black são 10 anos de inglês pra você. Quarta, tá maluca? Não é só inglês, esqueceu? Ah, é verdade. O próprio Inter não vem jogando absolutamente nada e se atrapalhou nos últimos jogos. Tinha um jogo a mais, perdeu para o Bahia, já não tem mais esse jogo a mais. Então, assim, tem muitas equipes na frente do Corinthians. Só que eu quero dizer com isso, não dá para relaxar tanto assim, né? É um jogo que você precisa encarar com seriedade. E tem desfalques significativos, né? A ausência do Hugo Souza, que não treinou mais uma vez, 4º dia sem treinar por conta da luxação no ombro, já dá pra gente imaginar que ele não vai pro jogo, né? A menos que um milagre aconteça no último treinamento, antes da viagem para Salvador, né? Nessa sexta-feira, que ele treine e vá pro jogo, o que eu não acredito. Então o Felipe Longo deve ser o titular, segundo jogo dele como profissional, depois da estreia diante do Santos, lá no Clássico na Vila Belmiro. Então, Felipe Longo titular na defesa, o André Ramalho tá de volta, treinou entre os titulares, então deve ser zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, o Matheus Bidu na lateral esquerda e na direita o Mateuzinho tá suspenso. Para a vaga do Mateuzinho, o João Vitor Jacaré, ele é um menino da base que não tinha tido o seu contrato renovado, então houve até uma cautela excessiva, um menino que ficou mais no sub-20 do que no profissional, já teve alguns jogos no profissional, mas não conseguiu ter sequência ainda. Acho muito difícil que ele estreie nesse momento. Ele não é a primeira opção. A primeira opção, ela tem sido o Charles, que já foi utilizado nessa posição,
que se recuperou de dores no joelho, na verdade, que ele estava tendo, e o Dorival deve utilizar o Charles nessa posição. Agora, o que me preocupa é que o Félix Torres treinou nessa situação, nessa posição, e o Dorival, logo que ele sacou o Félix Torres do time ali, quando, enfim, aliás, foi antes de utilizar o Charles, ele argumentou que o Félix tinha feito alguns bons jogos na lateral e que estava até sendo elogiado pela imprensa. E realmente, tá? Ele fez 2 ou 3 jogos em que, sim, ele foi melhor na lateral do que como zagueiro. É que depois ele comprometeu tanto que a gente entendeu que ele tinha a posição melhor dele era no banco de reservas, né? Ou, né, sem estar no clube. Mas, enfim, né, jogador contratado não tem muito o que fazer. Agora, ele treinou. Então, o Charles é o favorito para a função, mas eu não me surpreenderia se o Félix Torres fosse o lateral direito nesse jogo. É fora do estado de São Paulo, então não tem aquela pressão do estádio, né? Então daqui a pouco ele pode colocar um jogador mais contestado até para recuperar, sabe? Tem que pagar 40 milhões aí, né, para derrubar o transfer ban dele, então é um jogador que está envolvido também nessa polêmica. Daqui a pouco o Dorival pensa assim, bom, se eu botar ele vai bem, dá uma amenizada pelo menos, sei lá, tô conjecturando aqui. Indo para a parte prática, o Charles e o Félix Torres são os candidatos a essa vaga no Mateuzinho. Meio de campo, Ranieri, o Carrilho chegou a treinar entre os titulares, mas eu, cara, acho muito difícil que ele comece o jogo depois de tanto tempo parado e de uma recuperação por uma lesão grave, mesmo que ele tenha estabelecido uma volta prematura não digo, né, mas antecipada, vamos colocar dessa maneira. Acho muito difícil ele começar, mas ele treinou entre os titulares. Só que aí você tem Martínez e Bidon, né? Você tem Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. Esse seria o meio campo. Se ele quiser botar o Carrilho na do Martínez, bom, poder ele pode. Eu só acho arriscado. E o ataque do Memphis e do Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado. E aí, como eu falei, se você olhar a tabela do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos. A nota de corte hoje está 42. Então, teoricamente, o Corinthians com mais 2 vitórias, ele estaria salvo do rebaixamento. Mas vamos colocar 3 para bater 45, porque se a nota de corte ela tá baixa mesmo nesse campeonato, ela não vai oscilar tanto assim. 45 é um númerozinho mágico, né? Então, se você pensar que hoje está em 42, mas pode voltar para 39, 40 pontos, pode ser que tenha equipe que escape com 41. Realmente a régua está muito baixa esse ano. 45 é fato que escapa. Para 45 são 3 vitórias. Então, vamos tentar achar 3 vitórias do Corinthians aí nos próximos jogos. Esse diante do Vitória, vocês acham que vai rolar uma vitória? Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Acho que se empatar é lucro e é um bom resultado diante do momento que está vivendo o Vitória. Depois o Corinthians recebe o Grêmio. Vou tentar ser isento aqui, imparcial. Eu acho que dá para o Corinthians vencer. O Grêmio também está em ascensão no campeonato. Mas é um jogo em que o Corinthians tem condições de vencer o Grêmio e é um confronto totalmente direto ali, né? Pelo menos por uma vaga em Sul-Americana, sei lá. Eles estão disputando a mesma coisa, mesmíssima coisa na tabela. Ambos, nesse momento, né? Lembrando que isso é daqui 2 jogos. Nesse momento, eles têm 36 pontos. Vamos lá. Bragantino fora. Cara, esse é um jogo que dá pro Corinthians ganhar. Quando a gente pensa assim, dá pra beliscar uma vitória dos jogos fora, pra mim, esse é o jogo. Contra o Bragantino fora, porque o Bragantino é dos piores times do campeonato nos últimos, cara, pelo menos no segundo turno. Então, acho que dá pra beliscar uma vitóriazinha aqui. Aí, o Corinthians recebe o Ceará. É outro jogo que dá pra vencer. Pô, daqui a pouco você vai me dizer que o Corinthians vai vencer todos os jogos. Tô colocando como possíveis, tá? Resultados possíveis. Até aqui ele já teria achado 3 vitórias. E aí a gente já tá na 33ª rodada. Aí agora começa a dificultar, porque aí você tem, vamos lá, o São Paulo em casa. Dá pra ganhar, é um majestoso, é um clássico, o São Paulo tá numa draga, mas como é que vai estar lá nesse momento, né, na 34ª rodada? Mas é clássico, né, então a gente tende a ser um pouquinho mais cauteloso. Depois, Cruzeiro fora. Aqui difícil, tá? Difícil. Aqui já vou colocar como difícil. Depois você tem o Botafogo em casa. Dá. Acho que é uma boa possibilidade.
Depois você tem o Fortaleza fora. Também dá. Com a atual situação do Fortaleza, eu acho que também dá. E fecha com o Juventude em casa. Cara, eu tava mais preocupado antes de olhar essa tabela. De verdade. Não que o Corinthians esteja jogando o melhor futebol do mundo, muito pelo contrário. Mas em comparação com outros adversários que estão ali naquela zona intermediária, né, entre o Z4 e uma zona de Sul-Americana, o Corinthians tem uma tabela interessante. Não vou dizer que é fácil, porque nenhum jogo é, mas é interessante. Com equipes que não estão vivendo um bom momento e que o Corinthians possa conseguir beliscar suas vitóriazinhas, né, mesmo sem jogar tão bem, porque os adversários realmente estão fazendo campanhas ruins. Então é o que eu digo. Questão de rebaixamento, mesmo que o Corinthians ainda nesse momento não tenha atingido a pontuação necessária, esquece. Não tem como a gente falar sobre isso nesse momento. Não existe essa possibilidade. E precisa de 2, 3 vitórias, vai achar nesses próximos jogos, tá? A questão é que nesse jogo contra o Vitória, eu acho difícil até pontuar nesse jogo. Então, se voltar com empate, não acharia mau resultado diante das circunstâncias. Vocês acham que eu estou exagerando pelos desfalques, pelo momento do Vitória, pelo jogo sendo Barradão? Eu acho que se voltar com um pontinho lá, tá ótimo. Não que você vá para empatar, você vai para tentar ganhar. Mas se voltar com empate, claro que depende das circunstâncias, né? Nesse momento eu não tô achando de todo ruim. Porque aí na sequência tem alguns joguinhos aí que eu acho que o Corinthians consegue beliscar 3 pontos, algumas vitórias, e aí dá uma tranquilidade maior, chega numa zona de Sul-Americana, quem sabe briga por um G6, G7, G8, a gente não sabe como vai ser, e pensa lá na semifinal da Copa do Brasil. O que vocês acham? E dos substitutos, Felipe Longo, Charles ou Félix Torres e Martínez ou Carrilho no meio. Monta a tua escalação aí. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Galera, e amanhã o Corinthians volta a campo aí pelo Brasileiro, buscando a vitória contra o Vitória, lá no Barradão, em Salvador. Corinthians que vai para esse jogo aí sem o seu grande goleiro titular, o Hugo Souza. Ele que sofreu uma luxação no ombro aí, ainda na partida contra o Atlético Mineiro. Pessoal, ele não deve jogar aí. O segundo jogo do Felipe Longo como titular. Primeiro foi contra o Santos e agora contra o Vitória. E pessoal, Corinthians que tem algumas mudanças também aí no meio campo, né? Podemos ter a volta do Carrilho, ele que ficou fora aí por um pouco mais de 2 meses, se machucou contra o Palmeiras lá no Allianz Parque e agora deve estar voltando aí. Acredito que ele não deve ser titular, porque tá voltando ainda, né? Então o Corinthians deve colocar ele em alguns minutos aí. Ele deve jogar muito tempo mesmo na Neoquímica Arena, que é na próxima rodada. Comenta aqui, pessoal, o que você acha aí dessa volta do Carrilho. E na sua opinião, o Corinthians vai ganhar esse jogo aí contra o Vitória? Comenta aqui abaixo, galera. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.